Iniciando então aqui a nossa leitura do banco de dados. Primeira coisa que eu quero que ele faça, pessoal, então é o seguinte, ó, entrei no celular, ele já quero que ele liste, tá ok? Então, se fosse a primeira vez, não teria problema, só manda listar e dê para bola. Mas veja bem, toda vez que eu inserir um novo registro, tá ok? Por exemplo, eu estou aqui na agenda, certo? Beleza, estou aqui na agenda, tenho os registros e tal, mas no momento que eu inserir um novo registro, por exemplo, apareceu aqui aqui já apareceu todos os que eu tinha na agenda. Então, cadastrei um novo, Gustavo, por exemplo, né? Opa, cadastrei o Gustavo. No momento que eu salvar, tá certo? Ele teria que aparecer o Gustavo e mais os outros dois, tá ok? No momento que eu excluir, então é a mesma coisa. Então, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Para mim não ter uma redundância de dados e não acontecer de ele ficar repetindo ou adicionando, por exemplo, um nome que já existe. Então a primeira coisa que eu vou mandar ele fazer é limpar, toda vez que for ler o banco, limpar o que tem nessa minha lista. Então a partir de agora eu vou fazer um pouquinho diferente, para não se tornar muito penoso, eu escrever código por código, vocês ficariam aguentando. Eu vou colar aqui duas linhas, uma linha, duas linhas por vez, e vou explicar o código, tá ok? Então, muito bem. Tá aqui, primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, ó. Olha só, o while então é um laço de repetição, né? Então, enquanto na minha lista tiver algum dado, enquanto o tamanho dele for maior que 0, certo? Então se eu tenho lá um registro, 2, 3, 4 registros, enquanto tiver algum registro, eu quero que eu estou passando aqui um comando chamado delete na posição 0. Ou seja, eu tenho lá, por exemplo, aqui na minha listagem, eu tenho 3 registros, por exemplo, está listando 3. Então, o primeiro é o Neri, o segundo o Liz e o terceiro o Gustavo, por exemplo. No momento que ele entrar aqui, tem 3, ele pergunta, é maior que 0? É. Então, deleta o que tiver na posição 0, que sou eu, Neri. Sobra 2. E depois vai deletar o que tiver na posição 0, que vai ser a Lisa, por exemplo, e depois vai ter só 1, e até que não tenha mais nenhum. Então, isso aqui serve então para, até vou botar aqui do lado, limpar a lista, certo? Muito bem, limpou a nossa lista. Agora nós vamos pôr aqui, já vou colar aqui agora, aquelas duas classes, os dois objetos responsáveis pela manipulação desse dado, um em forma de byte e outro em forma de data, de dado no caso. Então, byte array input stream, tá certo? Então foi criado aqui um input stream, tá? Que no caso agora está recebendo nulo, vazio, não está recebendo nada, né, de valor. Data input stream, ou seja, é um fluxo de entrada de dados, tá certo? Então aqui é para um conjunto de dados e aqui é para byte a byte, tá certo? Então esses dois aqui vocês já sabem mais ou menos para que serve, já expliquei em videoaulas anteriores, tá ok? E agora vem uma linha aqui que eu vou passar para vocês muito importante, tá pessoal? Vou dar um Ctrl V aqui, já vou colar e vou explicar para vocês o que isso aqui vai fazer. Então esse meu RE nomes aqui, pessoal, é aquele record enumeration, certo? Que é esse aqui que a gente adicionou aqui, ó. Tá vendo aqui? Record enumeration. O que faz esse RE nomes? Deixa eu voltar aqui. Tá, esse RE nomes aqui é uma espécie de um repositório dos dados, dos registros, tá certo? Então é semelhante ao result set lá para quem trabalhou lá com o J2EC nas videoaulas que eu passei, ou quem foi meu aluno, tá certo? Então através dele eu vou fazer uma filtragem dos meus dados, tá ok? Então eu estou dizendo o seguinte, estou inicializando ele igual. O que eu quero fazer? Eu quero que ele receba todos os dados, ou seja, lá do meu RS nomes, então é meu record store, que é o carinha realmente que possui todas aquelas informações do banco, todos aqueles registros do banco, tá certo?
Então, o que eu estou passando para ele? Então, tem uma propriedade aqui chamada enumerate records, tá certo? Então, eu vou estar passando para esse array nomes, tá certo? Os registros, tá ok? Do rs nomes, tá certo? Aqui nós temos 3 parâmetros, tá? Pode ver que todos 2 estão null e 1 está false. E este primeiro parâmetro aqui, que por padrão é null, false, vocês estão vendo. Mas o primeiro aqui, pessoal, é para o tratamento de filtros. Então, se ele não estiver null, então tu pode, por exemplo, determinar uma ordem, por exemplo. Aliás, tu pode determinar quais registros poderiam aparecer. Você quer que passe para o array nomes, por exemplo, eu tenho lá 50 registros, então tu, através de um método de filtragem, tu poderia dizer, passe para ele só 20, 25, tá certo? Esse segundo parâmetro aqui, se ele não estiver null, pessoal, tu pode, por exemplo, usar para, por exemplo, ordenar. Eu quero que tu passe para ele esses registros em uma determinada ordem de código, de índice, de nome, ordem alfabética e tal, tá certo? E por último, esse nosso false aqui, dificilmente vocês vão botar verdadeiro, true no caso, para ele, tá certo? Até se vocês pegar um manualzinho aqui, ele explica bem direitinho aqui todos esses parâmetros, o filter, o comparator, esse último, né? Então vocês tomem cuidado, tá? Sempre procurem ler o manual aqui. Quem não tem domínio do inglês, pegue um livro de inglês, um dicionário, tá certo? E vem aqui para o help, dê uma olhadinha. Por padrão, pessoal, por padrão, né, dificilmente tu vai mudar esses parâmetros, a não ser de repente o primeiro para fazer alguma filtragem, literalmente, tá certo? Ou o segundo para tu fazer uma ordenação, e esse terceiro aqui que é para atualizações, tá certo? Você não vai mexer nesse aqui, tá ok? Agora vamos lá para a nossa próxima linha, e eu já vou colar 3 linhas de uma vez aqui, para adiantar mesmo, tá? Então é o seguinte, claro, são 4 horas e 40 minutos da madrugada, né? Aqui embaixo, por isso estou dando uma adiantada, mas é melhor assim, né? Então olha só, estou criando uma variável chamada id do tipo inteira, estou inicializando ela com 0, tá? Vocês já vão entender para que vai ser isso aqui. Aqui vocês se lembram, né, pessoal? Aqui eu estou criando então um vetor chamado dados, tá? Que por enquanto está recebendo null, né? Não está recebendo nenhum valor para ele, que a gente já vai usar isso aqui também mais pra frente. E criei também aqui, pessoal, esse meu vet ids, estou mandando remover todos os elementos dele, porque a gente vai estar adicionando nesse vetor e eventualmente a gente vai estar toda hora chamando, inserir. No momento que eu inserir alguma coisa no banco, chamo o LBD. No momento que eu escolhi, chamo o LBD. No momento que atualizar, chamo o LBD. Então esse vet id sempre vai ter elementos, então eu estou mandando simplesmente ele remover os elementos que porventura estiverem dentro dele, tá ok? Esse vet id, se você não se lembra, a gente criou aqui em cima, né? Aqui vector vet id, então é um vetor. Vamos lá embaixo, vamos voltar aqui. Opa, é aonde que eu estou, LBD, tá ok? Muito bem, pessoal, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a inserir esses itens então na minha lista. E eu pergunto para vocês, quantos elementos eu vou ter que inserir na minha lista? Quantos registros eu tenho? Vocês sabem? Você não sabe, né? Então a gente vai ter que usar um laço, como a gente usou aqui em cima para apagar. A gente também não sabia quantos tinha, a gente usou um laço para apagar enquanto tivesse dados. Então a gente vai usar aqui um laço agora, pessoal, e eu já vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Esse laço aqui, while, então ele está dizendo o seguinte, esse meu array nomes, então eu tenho todos os meus registros, tá certo? Tudo em ordem, tudo bonitinho. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, enquanto
ele conseguir ir para um próximo elemento no meu array nomes, ou seja, enquanto eu retornar verdadeiro, enquanto ele conseguir ir para um próximo registro do array nomes, então ele vai ficar nesse laço, vai ficar dentro desse laço. No momento que ele não conseguir mais ir para um outro elemento, ou seja, enquanto não tiver mais elementos no array nomes, ele vai cair fora, tá certo? Então agora o que a gente vai botar aqui dentro? A gente vai inserir então esses itens na minha listagem, certo? A primeira coisa, então, eu vou colar já aqui, essa minha variável que eu criei aqui em cima, id, tá? Eu vou fazer com que ela receba qual que é o registro id do meu array nomes, tá certo? Que posição que eu estou, qual que é o meu índice, tá certo? Qual que é o meu id, qual que é a minha identificação desse registro que está no array nomes. Para isso que serve o ID. Por exemplo, registro 1, 2, 3, 5, 7. Tá, ok? Vocês já vão entender qual que vai ser a finalidade dele. Deixa eu descer aqui. Tá certo? E agora nós vamos colocar então aqui o vetor. Opa, que deu aqui? Vamos botar aqui o nosso vetor. Esse é o nosso vetor que nós criamos aqui no começo. Vocês se lembram, né? Esse vetor então que a gente foi criado aqui, agora finalmente, então a gente vai utilizar este vetor. Então, para que eu vou utilizar esse vetor? Eu vou utilizar ele para adicionar este meu elemento, essa minha posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, estou adicionando esse meu vetor nele, tá certo? Deixa eu aqui. Enquanto eu tiver dados, tá? Peguei o id, eu joguei para essa variável, eu joguei esse id para dentro do vetor, tá certo? Agora deixa eu descer aqui e agora eu vou colar. E aqui é o seguinte, pessoal, olha só o que eu estou fazendo aqui agora. Agora, o meu vetor dados, que é um vetor de bytes, vai receber do meu RS nomes, o registro, tá certo, que tiver posicionado sobre o id id, certo? Ou seja, esse meu vetor aqui de bytes vai pegar o RS nomes que contém, no caso, os registros, e vai pegar o registro na posição, o registro que possui o valor id, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? Então ele vai pegar, simplesmente vai jogar para esse meu vetor, certo? O elemento id. E agora, então, eu vou colar aqui, então agora aqui as minhas duas variáveis, meus dois objetos que a gente criou, tá? Que são o input stream, que a gente criou aqui em cima, né? E o data stream. E agora a gente vai ter que usar eles, né? Então eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, esse meu input stream aqui, ele vai inicializar, ele é um array de bytes, né? Ele vai inicializar, tá certo? Esse array de bytes, esse fluxo de entrada de array de bytes, com o conteúdo desse meu vetor dados, tá certo? Ou seja, ele vai inicializar caractere por caractere, byte por byte desse meu vetor dados, tá ok? E esse meu data stream, tá certo? Que é, no caso, então, um fluxo de dados por conjunto de caracteres e não por byte, como essa de cima, ele vai inicializar, tá certo? Esse objeto tal inicializa esse conjunto de dados com o conteúdo oriundo desse meu input stream, ou seja, ele vai inicializar esse conjunto de dados pegando todos os bytes que estão dentro desse input stream, certo? Essa que é a finalidade, então. Então aqui eu peguei esse input stream, recebeu o meu vetor quebrado, caractere por caractere, e armazenou nele, e o meu conjunto de dados, onde eu posso pegar um nome inteiro, por exemplo, Neri, Informaticom, posso pegar o nome inteiro, e está inicializando
tá? Esse dado inteiro com os bytes, né, provindos aqui do input stream, tá certo? Eu tenho que fazer esse jogo aqui, objeto por objeto, eu não posso simplesmente jogar o que tinha aqui no dados para cá direto, então tem que ser um objeto conversando com o outro objeto. E agora, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Agora só me resta inserir então esses dados dentro da minha listagem. Então deixa eu colar aqui. Agora simplesmente então nós vamos listar, nós vamos listar aqui, ó, no meu LST nomes, na minha lista, vou dar um append, ou seja, estou inserindo. O que eu vou inserir? Eu vou inserir um conjunto de dados propriamente dito, tá certo? Eu vou pegar o nome inteiro, aqui ó, data, né? Vou pegar o nome inteiro, tá certo? O read, o TF, ou seja, leia, né? Read de ler, então vai ler a string, certo? Desse meu array, desse meu fluxo de dados, tá certo? Daí vai colocar um tracinho aqui e vai ler o outro fluxo de dados também dele, que automaticamente ele pega na ordem o primeiro e o segundo fluxo de dados. O primeiro é o nome, o segundo é o telefone, e aqui é a questão da imagem, aquilo que eu já expliquei para vocês. Agora então a única coisa que falta então agora é nós fecharmos. Se terminou tudo isso aqui, não tem mais nada, então pegou, leu tudo, a gente só falta agora fechar esses. Então vamos só colar aqui, ó, inputstream.close e datastream.close. Eu acho que foi melhor fazer assim, né, pessoal, assim eu copiando, colando e explicando mais ou menos linha a linha, né? Senão ia ficar uma videoaula de 30 minutos isso aqui. Vamos rodar agora isso aqui. O bom é que vocês vão ter o código fonte para vocês testar à vontade, né, pessoal? Porque o importante é testar, é tentar fazer, refazer e é testar, não adianta. Vamos lá. Vamos entrar, será que já vai estar funcionando de primeira? Vamos ver aqui. Entrei, pá! Ah, olha só que maravilha! Apareceu aqui o Gustavo, Lisiane, Neri. Vamos cadastrar agora aqui a Júlia. Senão ela vai ficar com ciúmes. Essa é minha filha. Senão vai ver só o nome do filho lá do Gustavo, né? Não vai gostar. Então tá aqui, tá certo? Vejam que já adicionou a Júlia aqui embaixo, estão vendo? Já adicionou a Júlia aqui embaixo. Então, beleza, pessoal. Tá funcionando, tá tudo ok. Tá lendo. Deixa eu fechar e vou compilar de novo. Pessoal, vejam bem, isso aqui tudo são informações que estão na memória, tá certo? Do celular. E vejam tudo que a gente teve que fazer só para trazer aqui, ó, Júlia, Gustavo, Lisiane e Neri, para trazer isso aqui, ou seja, só para trazer o nome Júlia, assim, o G-I-U-L-A, esse conjunto aqui, a quantidade de coisa que a gente teve que fazer, né? Aqui o tracinho e tal, mas o importante é que agora está funcionando, estamos já assim, bem adiantados nessa parte do RMS, tá ok? E eu acredito que com as videoaulas e com o código fonte vocês vão conseguir realmente fazer um belo sisteminha para celular, tá certo? Sempre lembrando que eu estou fazendo agora a questão do Java para celular avançado, né, onde eu vou mostrar toda a parte de servidor, dele buscar essas informações lá na web, tá ok? Lá no banco lá, o Oracle, o PostgreSQL. Então vou ensinar até a configurar o servidor, instalar o banco, conectar com o banco, criar uma página HTML. Muito interessante. Tá? Um abraço, tchau.